Crianças, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Priscila e hoje vamos trabalhar língua portuguesa. Preparados? Então vamos lá. Hoje o tema que iremos aprender é propaganda, isso mesmo. Mas antes, vamos revisar? Em nossa última aula, aprendemos e falamos um pouquinho sobre os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação contribuem com a organização do texto. Reproduzem as pausas e entonações presentes na fala. Permitem expressar da melhor forma possível os sentidos que queremos atribuir às nossas produções escritas. Favorecem a interação entre leitor, escritor e o texto escrito. Bom, então vamos falar um pouquinho desse gênero textual tão importante que é a propaganda. A propaganda é um gênero textual, discursivo, persuasivo, elaborado para influenciar opinião do leitor e convencê-lo de algo. Bom, o gênero textual propaganda também é uma divulgação de ideias sem finalidade comercial. Pode ser apenas para fixar a marca ou a mensagem, mas também pode ser para lançar um produto inovador ou para informar a população sobre um evento importante. A propaganda também tem por objetivo conquistar as pessoas com informações através da linguagem escrita, visual e para isso usa suporte como mensagens, textos e etc. O texto tem de ser claro e objetivo e as mensagens costumam despertar sentimentos, emoções e também sensações para o leitor. Os tipos de propaganda que podem ser encontradas. Geralmente encontramos propagandas em jornais, revistas, TV, outdoor, internet e no rádio. As linguagens da propaganda. Bom, as linguagens da propaganda, a primeira que nós vamos aprender é a linguagem visual. A linguagem visual, tanto no uso de imagens como efeitos que produzem, então, texto visual, pelo tamanho, forma e pelas cores das letras. Produz sentimento ou uma ideia na pessoa que visualiza. Então, aqui nós temos duas imagens. A primeira imagem de uma panela soltando um vapor, que mostra, então, claramente que essa panela está muito quente. Na segunda imagem, nós temos um par de alianças. Então, quem olhar, bater o olho nesse par de alianças, vai mostrar o quê? Casamento, não é mesmo? Então, aqui nós temos duas imagens, então, mostrando linguagem visual. Agora, vamos falar um pouquinho da linguagem verbal e visual. A comunicação na linguagem verbal e visual tem como característica principal o uso de frases curtas associadas à imagem, reforçando o sentido. Então, aqui nós temos um exemplo, de um cartaz onde fala: livro é gênero de primeira necessidade. Então, aqui nós temos a linguagem verbal e nós temos também a linguagem visual, que nós temos uma imagem, então, do menino maluquinho. Nós temos também a linguagem verbal. O texto é formado apenas pela linguagem verbal e tem como característica o uso de frases curtas. Então, nesse exemplo, a gente tem somente linguagem verbal. Operação Lei Seca. Nesse próximo, nós também temos a linguagem verbal. Mutirão de negociação fiscal. Vamos ver os diversos meios de circulação das propagandas? Então, vamos lá. O primeiro meio é o outdoor. Os outdoors são colocados em terrenos, ao lado de estradas, nas ruas, avenidas e laterais dos edifícios.
facilitando a visibilidade das pessoas que passam, exercendo impacto no público através da linguagem visual e verbal. Você já passou por alguma rua, alguma estrada e percebeu um outdoor? Aqui nós temos um modelo, ó. Covid tem cura. Aos primeiros sintomas, não espere. Então, aqui nós temos um modelo, então, de outdoor. Nós temos também outro meio de divulgação das propagandas muito importante, que é os jornais e as revistas. Com as novas tecnologias, foram criados novos veículos de circulação de propagandas. Desta forma, temos jornais e revistas impressas e também digitais, onde circulam propaganda com o uso da linguagem visual e verbal. Então, nós temos aqui revista, nós temos jornal e nós temos, então, a internet. Televisão, esse meio é o meio mais comum, né? Então, a televisão ela é um espaço muito valorizado por alcançar um grande número de ouvintes e telespectadores. Utiliza texto, imagens e som em suas propagandas. Agora, nós vamos para o praticando. Leia o texto abaixo para responder as questões. Então, vamos lá. pr.gov.br. Previna-se. Conheça algumas atitudes para prevenir o coronavírus. O que fazer? Limpe as mãos e os objetos mais manuseados com álcool em gel 70%. Saiba mais, baixe o aplicativo coronavírus.sus. E aqui nós temos um site www.coronavírus.pr.gov.br. Então, vamos lá. Qual o gênero do texto em estudo? E aí, olhando esse cartaz, qual é o gênero do texto? Você sabe? Muito bem, o gênero é propaganda. A principal finalidade do texto é: letra A, despertar a curiosidade no leitor sobre o álcool em gel. Letra B, promover uma ideia de interesse da população. Letra C, anunciar uma marca importante para o leitor. Ou letra D, narrar um acontecimento sobre o coronavírus. E aí, qual é a resposta correta? Muito bem, letra B, promover uma ideia de interesse da população. Quem é o responsável pela divulgação do texto? E aí, olhando esse cartaz, você consegue localizar aí o responsável pela divulgação do texto? Muito bem, o governo do estado do Paraná. Mas onde está mostrando essa resposta? Aqui, ó, pr.gov.br. O PR significa sigla do estado do Paraná. Qual o principal objetivo da campanha publicitária no texto? Então, aqui nós temos novamente a imagem do cartaz e o principal objetivo desta campanha é mostrar que as pessoas podem prevenir com atitudes simples, como a utilização do álcool em gel na limpeza das mãos e dos objetos mais usados. Para incentivar o leitor a buscar mais informações, o que o texto apresenta como alternativa? E aí, você consegue localizar aqui essa informação? Muito bem! Baixar o aplicativo Coronavírus-SUS. Qual a orientação o texto apresenta como solução para amenizar o contágio do novo coronavírus? E aí, você consegue observar a informação? Muito bem, a utilização do álcool em gel 70%. Em que lugar esse texto pode ser divulgado? E aí? Baseado em tudo que a gente aprendeu hoje,
Onde pode ser divulgado esse tipo de propaganda, de anúncio? Na internet, nos jornais, revistas. Muito bem. Bom, a nossa aula está chegando ao fim e hoje estudamos que as propagandas são gêneros textuais, discursivos, persuasivos, elaborados para influenciar a opinião do leitor e persuadi-los ou convencê-lo da necessidade de obter determinado serviço ou produto, ou ainda de adotar uma ideia. Bons estudos, eu espero vocês na nossa próxima aula. Um abraço, até mais. Tchau!